Olá, pessoal. Vamos entrando. Oi, Carol. Que honra estar aqui com vocês. Vanessa, Graciana, Aretusa. Que legal. Vinícius, Ana Carolina. Nossa, quanta gente legal aqui. Algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, outras que eu já atendi, outras que só batem papo comigo aqui no Instagram. E a gente acaba ficando amigo das pessoas, né? Sem nem conhecê-las. Muito interessante essa troca, esse movimento. Vamos entrando, vou esperar mais alguns segundinhos. Eu sou uma pessoa super pontual, então eu gosto de começar na hora, né? Na hora marcada. Bom, vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui, então de vez em quando eu vou olhar para o lado pro meu computador. Para quem não me conhece, eu sou Renata Neme, sou astróloga védica. E eu tenho como missão ensinar a astrologia védica e mostrar às pessoas o quanto esse aprendizado pode trazer o equilíbrio. E, inicialmente, eu quero dizer para vocês, eu quero fazer uma introdução, porque as pessoas que entraram aqui, nem todas conhecem a astrologia védica, algumas gostam de astrologia, mas não entendem muito bem. Então eu gosto de explicar direitinho a origem dessa expressão védica e outras coisas mais, e depois a gente vai aprofundando. Como eu já tinha prometido, eu quero que essa conversa seja uma conversa leve. Vou responder algumas perguntas, mas assim, ao longo de toda a exposição. A gente tem tempo, né? E como eu falei para vocês, é minha primeira live, então obrigada pelo apoio, pela presença de todos. Vamos lá então. Então, como eu estava dizendo, né? A gente fala sobre astrologia védica. Primeiro, ao invés de eu começar explicando o que é a astrologia, eu vou começar explicando o que significa essa expressão védica. A expressão védica, ela vem dos chamados Vedas. E o que são Vedas? Vedas, eles são, assim, rapidamente falando, eles são os livros sagrados que trouxeram a tradição hindu. Bom, mas só que não é bem assim, nada é tão simples assim. Há milênios atrás, tá? Por volta de 5.000 anos atrás, no território lá que hoje corresponde ao norte da Índia, havia uma civilização bastante evoluída, havia sábios que viviam em estado de meditação, e esses sábios, eles, em meditação, eles receberam um corpo de conhecimento, receberam várias instruções a respeito de alguns assuntos relativos à natureza humana, relativos a karma, ao conhecimento em geral. E a gente fala que esses sábios receberam esse conhecimento em meditação porque eles não estavam se falando e no final das contas eles receberam, eles intuíram, eles receberam de forma praticamente como uma inspiração, eles receberam aquele conhecimento. E ao se falarem, eles viram que eles receberam a mesma coisa. Então, a origem, a gente já imagina que seja bastante evoluída, bastante espiritual. Enfim. E a gente fala de livros, mas na verdade, esse conhecimento, ele não era sistematizado, ele não era escrito, ele era tão somente propagado de forma oral. Então, esses grandes sábios, que a gente chama de rishis, rishi é sábio em sânscrito, esses rishis, eles passavam aos seus discípulos de forma verbal, de forma oral. Normalmente, esse conhecimento ele era passado através de mantras, era cantado, era na linguagem sânscrita, tá? E aí,
esse conhecimento, esse corpo de conhecimento bastante vasto, que depois foi sistematizado nos chamados livros, né? Então, existia depois uma divisão em 3 livros, e eles traziam conhecimentos sobre medicina, conhecimentos sobre organização de espaços, conhecimentos sobre rituais, e conhecimentos sobre astrologia, sobre leitura de mãos. A astrologia naquela época correspondia à astronomia. Então, depois a gente volta a esse assunto. Então, eu expliquei mais ou menos o que vem a ser essa expressão védica, que tem relação com os Vedas. Então, todo esse conhecimento que a gente passa pela astrologia védica, ele vem dos Vedas. Agora, o que a gente pode chamar de astrologia? A astrologia decorre da observação do céu, decorre da observação dos astros naquele momento específico. E essa observação, ela traz uma espécie de um congelamento do céu. A gente congela a posição dos astros naquele momento e a gente faz uma análise comportamental, uma análise em relação às pessoas, a gente faz uma análise das energias, dos acontecimentos que tudo isso pode trazer, tá? Então, esse é o resumo, né, de tudo isso relacionado ao que se chama de astrologia védica. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre os Vedas. Os Vedas, eles trouxeram principalmente, tá, em todo esse conhecimento que é vastíssimo, que numa vida a gente não consegue cobrir, eles trouxeram principalmente, tá, 2 assuntos principais. O primeiro é sobre karma. Karma em sânscrito significa ação. Então, quando a gente fala em karma, e a gente aqui no Ocidente tem uma noção muito errônea dessa palavra, porque aqui a gente tem um peso, parece que é castigo, isso é o meu karma, mas na verdade não é castigo, tá? Além do karma, que significa ação, né? Ação, karma, ação. Além do karma, significa tão somente ação e reação. Tão somente para toda ação existe um resultado. É só isso, é praticamente uma lei da física, né? Então, para cada ação existe uma reação igual e contrária. Então, se eu dou um soco, faz de conta que a minha mão é uma mesa, por exemplo, é uma parede, vamos lá. Se eu dou um soco na parede, a parede revida. Claro que não é dessa forma, a parede não revida nada, mas esse soco que eu dou na parede, ele volta em energia para minha mão. Então, ele machuca a minha mão. Então, é tão somente isso. Então, é só a gente lembrar bem do soco na parede, do soco na mesa. Essa é a lei universal do karma. Claro que esse assunto é um assunto muito, muito, muito profundo, que traz indagações filosóficas, e aí acho que na semana que vem eu vou trazer uma live especial sobre destino, karma, livre-arbítrio. Então, vamos prosseguir nessa conversa na semana que vem. Mas hoje eu tô querendo trazer um outro enfoque, que é o segundo assunto que os Vedas trazem, que é sobre a natureza humana, o comportamento humano. E aí, a gente começa a entender o quanto que o ser humano, ele é parecido em essência. Cada um de nós possui uma identidade única, totalmente única. A gente tem as nossas impressões digitais, a gente tem a nossa essência, a nossa personalidade, mas a gente tem também algo que é parecido com todo mundo. Isso, quando a gente começa a entender, a gente
consegue alcançar um equilíbrio, ou pelo menos num primeiro momento a gente alcança um conforto, uma sensação de conforto, porque a gente percebe que a gente não é o único no mundo, que a gente faz parte de um grupo, que se a gente conversar, a gente consegue entender a dor do outro, porque de alguma forma ela já foi nossa. Então, quando eu era adolescente, uma historinha aqui, quando eu era criança, e no início da adolescência, da pré-adolescência, eu era extremamente tímida, extremamente introvertida. Isso era uma dor que eu trazia muito grande, muito grande. Eu não conseguia me aproximar das pessoas como eu gostaria. Eu sempre gostei muito de gente, muito de gente. Quem me conhece sabe que eu gosto de gente. Eu amo a humanidade. Às vezes amo até demais. Mas enfim. Então, eu tinha essa questão. E eu era, muito fechada, imaginava que era um problema só meu. Até que, quando eu tava com, acho que uns 17, 18 anos, acho que era isso, mais ou menos essa idade, eu comecei a fazer uma terapia em grupo. Ela veio por acaso quando eu conheci uma professora, uma ex-professora minha, professora de inglês da escola. Ela era muito rígida, ela era muito rigorosa, era uma pessoa séria, uma pessoa sempre muito, sabe, sisuda. Ela foi minha professora e tal, passaram-se anos, até que eu a reencontrei num casamento de uma amiga minha de escola. Ela foi a esse casamento. E ela estava completamente diferente. Ela estava rindo, ela estava comunicativa, ela estava leve. E imediatamente eu perguntei a ela, com um jeitinho, poxa, você tá bem? E ela disse que havia feito uma terapia em grupo que mudou a vida dela. Bom, imediatamente comecei com a minha mãe. Mãe, eu preciso fazer isso. Na época eu não me sustentava ainda. E a minha mãe encampou essa minha busca, E eu entrei nessa terapia em grupo. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque eu entrei e eu era, assim, a mais jovem dali, mas eu sempre fui muito madura, muito cabeça. E aí eu fiz contato com outras pessoas mais velhas que estavam ali e que tinham problemas sérios. E quando eu me conectei com essas pessoas, eu vi que todo mundo tinha dor, todo mundo tinha angústia, todo mundo, de certa forma, partilhava alguma insatisfação, algum desejo, ou seja, essa era a natureza humana. E ali eu tive uma grande experiência de compartilhamento. Quando a gente escuta o outro e quando a gente fala com o outro, a gente tem essa conexão. Então, tudo isso eu estou falando para mostrar o quanto que a natureza humana é semelhante. Nós vivemos num estado de insatisfação, num estado de sofrimento. É natural. E isso porque a gente não conhece a nossa verdadeira natureza. E quando a gente está angustiado, quando a gente está inquieto, a gente, de certa forma, começa a se sentir mal e achar que o problema é só nosso. Ao entender que a natureza humana é assim, ao entender que todos temos todo esse mesmo tipo de problema, a gente fica mais em paz. E aí a gente começa a buscar algo lá dentro. Enquanto a gente não sabe disso, a gente permanece nesse estado de desequilíbrio, de incompreensão, de ignorância. Porque a gente permanece achando que, primeiro, aquele problema é só nosso. Segundo, que a felicidade vai residir lá fora. Então as pessoas começam a buscar no lugar errado. As pessoas começam a buscar, por exemplo, relacionamentos, Então alguém acha que somente será feliz se for amado, se tiver um relacionamento, um parceiro, uma parceira, aí sim, Se eu me casar, aí sim eu vou ser feliz. E aí você casa, você muda de problema.
Aí você vê que, nossa, era tão mais fácil viver sozinha. Agora eu tenho uma outra pessoa que espelha exatamente aquelas questões que eu tenho dificuldade de ver em mim mesma. Ou, se não é algo relacionado a relacionamento, às vezes eu tenho uma busca incessante pela beleza, pela juventude eterna. Então, se eu fizer um procedimento XYZ, eu vou me sentir mais bela, mais bonita, mais jovem, aí sim, meus problemas vão ter terminado. Se eu fizer uma plástica, aí sim, eu vou me sentir jovem e bonita, meus problemas terão terminado. Se eu comprar uma roupa nova, uma maquiagem nova, aí sim, os meus problemas terão terminado. E por aí vai. E a gente vai nessa busca incessante. Se eu tiver um carro novo, se eu fizer uma viagem dos sonhos, se eu comprar uma casa na praia, e a gente, se eu mudar de trabalho, e a gente vive nesse looping, nessa eterna busca que não acaba nunca. Porque quando a gente obtém aquilo que a gente acha que vai trazer felicidade, a gente sente o vazio novamente. E aí a gente começa a imaginar: o problema está só comigo. E quando a gente imagina que o problema está só comigo, a gente sente uma solidão muito profunda. O estudo da astrologia vai trazer, de certa forma, esse conforto e a resposta a várias dessas perguntas. Mas vamos voltar lá nos Vedas. Como eu estava falando, né, os Vedas eles trazem tanto ensinamentos relacionados ao karma quanto ensinamentos relacionados à natureza humana, né? E aí, a gente... Estão ouvindo um barulhinho? Não sei se vocês estão ouvindo, tem uma gatinha minha que está arranhando a porta, acho que ela quer participar da live. Mas, enfim, quando a gente começa a buscar esse conhecimento, a gente, de certa forma, a gente começa a estudar, a gente vai estudar a tradição védica. Só que a tradição védica, ela é muito, muito vasta, muito ampla. E é impossível, numa vida só, você cobrir todo esse conhecimento. Até porque não basta tão somente estudar. Você precisa receber esse conhecimento de um mestre que já domine tudo aquilo, que mostre a profundidade daqueles ensinamentos. Não é tão somente você ficar repetindo. E aí, você então, como não consegue cobrir tudo aquilo, você passa a precisar de um atalho. Os rishis, eles trouxeram esse atalho. De que forma? Os Vedas, eles são equivalentes a um corpo de conhecimento, né? E esse corpo de conhecimento, na verdade, como ele é tão vasto, ele demanda de nós que a gente aprofunde e que a gente estude um membro desse corpo. É como, assim, ressalvadas as devidas adaptações, é como se a gente falasse, por exemplo, de um médico. Um clínico, ele tem mais ou menos um panorama geral da gente, mas ele não conhece com profundidade. Quando a gente apresenta algum tipo de problema específico, a gente então é encaminhado a um especialista. Esse especialista, ele detém o conhecimento de um sistema, ou de um órgão, ou de um conjunto de órgãos. Ele vai tratar aquilo ali. E, paralelamente, ele tratando aquilo ali, ele vai tratar de todo o corpo. Se o desequilíbrio está naquele sistema, tratando do sistema, ele vai trazer equilíbrio a todo o corpo. De certa forma, conhecendo um pouco daquele sistema, ele passa a conhecer o corpo humano, o corpo daquele paciente que o procurou. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona a tradição védica. Existem vários membros que são uma amostragem do corpo de conhecimento como um todo. E aí, a astrologia védica, ela é um desses membros.
e ela vai trazer ensinamentos ligados ao karma, que a gente vai tratar numa outra ocasião, e ensinamentos sobre o comportamento humano, tá? Então, feito esse introito enorme, que eu acho importante, até tem uma área filosófica no meio dessa história, eu vou começar a responder algumas indagações que são muito recorrentes. A primeira delas, que é a pergunta que não quer calar, que é uma pergunta que é feita para pessoas que estão começando, que estão se inteirando da tradição védica, é: qual é a diferença entre a astrologia védica e a astrologia ocidental? Bom, aí nós vamos tratar um pouquinho dos dois sistemas que existem no mundo. Existem dois sistemas astrológicos, que são a astrologia sideral e a astrologia tropical. O sistema da astrologia sideral é um sistema que é praticado principalmente no Oriente, enquanto o sistema da astrologia tropical é um sistema que é praticado principalmente no Ocidente. Na Índia, né, por ser até mesmo um país do Oriente, se pratica esse sistema, se utiliza esse sistema da astrologia sideral. Então, a astrologia védica é como se fosse um instrumento da astrologia sideral. Mas a astrologia védica, ela tem peculiaridades que fazem com que ela seja completamente diferente de todas as demais. Então, a primeira delas é o calendário que se usa e o ponto de vista a partir do qual a gente observa os astros. Então, a astrologia tropical, que é essa que a gente usa aqui no Ocidente, né? A gente não, porque eu não uso, mas muito se usa aqui no Ocidente. A astrologia tropical ou ocidental, ela observa os astros do ponto de vista da Terra. Então, a gente está aqui na Terra e a gente observa aqueles astros. Só que a astrologia sideral, da qual faz parte a védica, ela observa os astros do ponto de vista de estrelas fixas no céu, tá? A diferença concreta quando a gente está aqui na Terra, a gente, pelo fato da Terra ser um planeta em movimento, a gente observa os astros com uma certa distorção. Distorção essa que é causada, inclusive, pelo fato de a Terra estar inclinada. Então, esse eixo de inclinação da Terra faz com que, inclusive, os movimentos dela sejam um pouco mais lentos e vão retardando ao longo dos anos. Vamos lá. Na prática, tá? Na prática, o calendário da astrologia védica e o calendário da astrologia ocidental é de quase um signo de diferença. A astrologia védica, ela trabalha praticamente com um signo anterior. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Agora a gente está em janeiro. Vou dar exemplo, então, do dia de hoje, dia 6 de janeiro. 6 de janeiro de 2022, né? Dia de Reis, dia do astrólogo, enfim. Então, no dia de hoje, pela astrologia ocidental, a gente estaria no signo de Capricórnio, tá? O signo de Capricórnio, ele teria início no dia 21 de dezembro, que é justamente o início do verão aqui no hemisfério sul. Então, normalmente o calendário da astrologia ocidental é um calendário fixo que tem como base o início das estações do ano, tá? Então, ele é muito baseado no que acontece aqui na Terra. Então, a gente estaria sob o signo de Capricórnio, ou seja, o Sol estaria alinhado com o signo de Capricórnio, pela astrologia ocidental. Pela astrologia védica, isso não acontece. Pela astrologia védica,
O início dos signos não tem absolutamente nada a ver com o calendário das estações do ano. O início dos signos tem relação com o que a gente observa no céu. O que a gente observa no céu, se vocês pegarem um aplicativo desses, né, que a gente agora é muito comum a gente ver nos nossos smartphones, se a gente pegar um aplicativo desses e olhar para o céu, a gente vai ver que o Sol está alinhado com a constelação de Sagitário e não de Capricórnio. O signo de Capricórnio só vai começar no dia 14 de janeiro. Isso muda tudo. Porque imagina uma pessoa que sempre achou que tinha nascido sob o signo de Capricórnio, ela de repente ela tem uma crise de identidade. Meu Deus, eu virei sagitariana? Como assim? E por aí vai. Assim sucessivamente com todos os signos. E a gente está falando de um planeta, de um astro, que não é planeta, né? Que é o Sol. Mas a gente tem a Lua, a gente tem ascendente, a gente tem Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, etc. Então, essa é a principal diferença, é a diferença que impacta principalmente a leitura de um mapa. Mas existem outras várias diferenças. Por exemplo, se a gente está falando de uma tradição indiana, a gente usa uma mitologia toda de lá. A gente não usa essa mitologia daqui. A gente não usa a mitologia greco-romana, por exemplo, aqueles 12 trabalhos de Hércules e tal, dos 12 signos, o caminho dos 12 signos, a gente não usa nada disso. A gente usa a mitologia de lá, da Índia, que é muito interessante, mas é muito diferente da nossa. Inclusive, os nomes dos signos são diferentes, são em sânscrito, mas a gente acaba usando esses que a gente já conhece aqui no Ocidente para ficar mais fácil, tanto dos signos quanto dos planetas, enfim. Uma outra peculiaridade da astrologia védica, são várias, né? E essa é também muito impactante, é a importância da Lua. A Lua, ela é tão importante, que ela tem um zodíaco próprio. Então, a gente aqui no Ocidente está acostumado com o zodíaco solar, que é isso que eu estava falando, né? O Sol está em Sagitário, está em Capricórnio, está em Câncer, está em Gêmeos, está em Touro, está em Escorpião. Mas isso é apenas um astro. A Lua, ela também tem um zodíaco próprio. Esse zodíaco próprio, ele faz toda a diferença. Eu não sei se vocês já ouviram falar, alguns que já estão familiarizados com a astrologia védica, com certeza já ouviram falar dos nakshatras. Dos nakshatras ou das nakshatras. A gente pode usar tanto um quanto o outro, quanto masculino quanto feminino. Nakshatras são signos lunares. Aliás, a palavra nakshatra em sânscrito significa estrela. E os nakshatras, eles são signos lunares. Então, a Lua passa por um nakshatra a cada dia. Então, enquanto o Sol ele passa por um signo solar a cada mês, a Lua passa por um signo lunar a cada dia. E existem 27 signos lunares. Existem 27 nakshatras, que são chamadas de mansões lunares. Tem toda uma poesia por trás do mito, mas eu não vou falar aqui porque eu não vou me alongar. Eu quero muito responder às perguntas, mas eu preciso fazer esse introito. Então, na época dos Vedas, inclusive, o conhecimento, tudo que havia de astrologia, apagou a luzinha aqui. Tudo que havia de astrologia nos Vedas vinha falava dos nakshatras. Então, normalmente, a astrologia védica começou com o estudo dos nakshatras. E a partir daí foi se desenvolvendo, inclusive. Os feriados são todos baseados no movimento da Lua. O calendário lunar é muito mais importante que o calendário solar, pelo menos lá na tradição hindu, né? Que a tradição védica acabou dando origem à tradição hindu. E é algo extremamente importante. A Lua, ela representa a nossa mente e o nosso emocional.
Então, imaginem o quão importante é esse astro. Ele, inclusive, é relacionado com a Lua. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, os nakshatras, eles trazem um estudo fenomenal, fantástico. Inclusive, a cada dia, a gente observando os nakshatras, a gente observa as energias do momento. Quem já estava me acompanhando há um tempo, via que eu estava colocando, de vez em quando eu colocava os boletins, né? Então, o astral da semana, o astral do amor, que era mais no final de semana, tinha muita relação justamente com as energias dos nakshatras, ou de outros planetas também, mas principalmente das energias dos nakshatras. E, continuando a falar sobre a Lua, ela é tão importante, que ela, inclusive, define os períodos planetários de cada indivíduo. Esses períodos planetários também são uma peculiaridade da astrologia védica. Eles definem momentos da sua vida, ciclos da sua vida, que são influenciados por aquele planeta específico. E isso faz toda a diferença. A gente faz previsões com base nisso. A gente sabe se aquele ciclo ele vai ser benéfico, vai ser mais difícil, vai trazer alguns desafios, ou ele vai trazer caminhos abertos. Tudo isso a gente vê através desses períodos planetários, que são chamados de dashas, que são traçados a partir do nakshatra de nascimento. Cada um de nós possui um nakshatra de nascimento, que é onde a Lua estava quando a gente nasceu. A Lua, então, ela é um astro que é muito, muito importante, volto a dizer. A Lua, ela representa no nosso mapa a nossa mãe. Aliás, cada um dos planetas representa uma pessoa, uma personagem. Então, nós podemos encontrar ali representação de filho, de avós, de tios, de pai, de mãe, de cônjuge. Tudo isso, de irmãos, tudo isso a gente encontra através da análise dos planetas. Então, cada planeta representa um monte de coisas, inclusive as personagens. E a Lua representa a mãe. A gente, então, analisando a Lua, a gente vai analisar as características da mãe daquela pessoa, a forma como o afeto foi transmitido para aquela pessoa, a referência emocional daquela pessoa, a qualidade da mente daquela pessoa. E quando a gente fala da mente, a gente não quer dizer inteligente ou não. A gente quer falar algo muito mais profundo, que é a estabilidade, a base emocional, a capacidade de suportar situações de estresse ou não. Então, tudo isso é muito importante da gente analisar num mapa astrológico. E aí, imagine o quão importante quão interessante é a gente estudar a astrologia védica, por exemplo, e a gente saber estudar o nosso próprio mapa, saber estudar o mapa das pessoas que nos cercam, para ajudar tanto a nós mesmos quanto a essas pessoas, para que a gente consiga alcançar o equilíbrio. E o equilíbrio advém de onde? Da aceitação. Quando eu vejo aquela situação no meu mapa, eu aceito. Não aceitação de uma forma passiva, melhor dizendo. Não aceitação de uma forma passiva. Eu sou assim, as coisas são assim, não vou mudar nunca. Não. É a gente entender que a gente é assim, mas que a gente tem as ferramentas e os instrumentos para mudar. Hoje eu estava ouvindo um seguidor querido que de vez em quando me manda mensagens, que eu gosto muito. Ele tem umas abordagens muito interessantes, que é o Jorge Wilson, que eu espero que esteja aqui. E o Wilson, ele mandou uma mensagem de áudio para mim e ele falou assim: o astrólogo mostra o caminho, cabe a nós segui-lo ou não. Muito interessante isso, porque as estrelas, né, os astros, eles mostram o caminho. E o astrólogo interpreta aquilo como se fosse um idioma.
ele aprende aquele idioma, ele fala aquele idioma e ele traduz para aquela pessoa. Então imagina você ser capaz de ler o seu próprio mapa, ser capaz de ler o mapa daquelas outras pessoas, de entender a razão do seu desequilíbrio, de entender a razão do equilíbrio do desequilíbrio do outro, conversar com o outro, expor. E existe também uma outra peculiaridade da astrologia védica, que são os upayas, ou seja, são os chamados, carinhosamente chamados de remédios astrológicos, que são alguns rituais, algumas ou pedras ou mantras que são usados para corrigir aquelas aflições, aquelas turbulências, aquelas situações do mapa que não estão muito favoráveis, mas a gente de certa forma transforma, né? Deixa eu olhar mais um pouquinho aqui no meu roteiro, porque agora eu vou começar a responder as perguntas. Na verdade, a principal pergunta, né, eu já respondi, que é a principal indagação de todo mundo, que são essas diferenças, espero que tenha ficado claro, mas a gente continua conversando. E aí, a Caroline, que tá aqui, ela mandou uma mensagem para mim sobre a Lua, como é que a Lua impacta o nosso mapa. E a gente estava falando agora sobre a Lua, né? Como é que a Lua impacta o nosso mapa? Justamente porque a Lua, ela tem muita relação com essa capacidade nossa de enxergar a realidade da nossa vida, a realidade da nossa essência, do nosso eu. Sem fantasias, mas sem dramas. Quanto melhor está a nossa Lua no mapa, maior a nossa capacidade de lidar com as situações do mundo. Maior a nossa capacidade de enfrentar situações de estresse sem nos desequilibrar com ela. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por turbulências emocionais, por perdas, por doença. Todos nós passamos por crises, todos, né? Só que a capacidade de aprender com essa crise, a capacidade de aprender com os momentos difíceis, a capacidade de suportar esses momentos difíceis, tem muita relação com a Lua. A capacidade de não surtar, de não sucumbir. E mais, a Lua também é um planeta, né? A gente fala planeta aqui, tá? Mas tá errado, tá? Cientificamente tá errado, é um satélite, né? Eu detesto isso, mas enfim. A Lua é um astro, melhor, um corpo celeste. A Lua é um corpo celeste que trata muito dessas questões ligadas ao emocional, ligadas à capacidade de compreensão da realidade como ela é, e também tem relação com a prosperidade. Uma boa Lua, ela também traz uma prosperidade. Ela também traz uma base emocional muito saudável. Ou não, né? Uma boa Lua. É aquela pessoa que foi nutrida, aquela pessoa que recebeu amor, recebeu afeto, recebeu proteção quando precisava. Quando era criança, né? Aquela criancinha que precisava de proteção, precisava de segurança. E essa segurança que a criança recebe, ela vai reverberando ao longo de toda a vida e traz essa capacidade. Uma pessoa que tem uma Lua aflita, né? Seja num signo onde ela não fica tão bem, ou seja, relacionada com algum planeta que não está muito legal, que não combina muito com ela, está do lado de um planeta que não fica muito bem e tudo mais, pode trazer conflitos, turbulências, uma dificuldade maior de lidar com essas situações difíceis. Ou seja, é um desafio a mais que a pessoa precisa trabalhar. Tem jeito? Tem jeito. Como eu falei, existem os remédios astrológicos. Então, a gente sabe, por exemplo, que essa pessoa, ela precisa, por exemplo, meditar. Seria interessante que ela
entoasse, por exemplo, alguns mantras específicos. Seria interessante que ela tivesse maior contato com a natureza, que ela observasse os hábitos de vida dela. Porque, entrando em outra área, que não é a minha, mas que eu também adoro estudar, até mesmo quando você se alimenta mal, você acaba se estressando, trazendo mais estresse para sua mente. Quando você usa, por exemplo, quem trabalha com Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, quando você faz uso de temperos, né, muito fortes, você, de certa forma, pode trazer mais estresse para essa lua, que já é uma lua meio estressadinha, já é uma lua instável, né? Então, a gente precisa prestar atenção a muitos aspectos, inclusive as energias que nos cercam, as companhias, aos nossos pensamentos. Aquele orar e vigiar, sabe, que a gente aprende? É exatamente isso. Então, a lua traz essa situação, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta da Carol. Carol faz cada pergunta espetacular. Carol fez uma pergunta: como descobrir se um dasha será favorável ou desfavorável no mapa? Um dasha é esse período planetário. Como é que a gente descobre se esse período é favorável ou não? Olhando o planeta no mapa. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você esteja passando pelo período de Vênus, tá? Vênus normalmente é um planeta benéfico, é um planeta que traz harmonia, prosperidade, beleza, relacionamento, né? Aí, em tese, né, um período de Vênus é um período favorável. Isso falando genericamente. Mas quando a gente vai num mapa, se Vênus está fraco, é um planeta que está fraco naquele mapa, então pode ser que esse período traga alguns desafios. Se Vênus está aflito, tá do lado de um planeta complicado, tá numa casa onde não fica tão bem, pode ser que você tenha alguma dificuldade de relacionamento. Pode ser que você tenha dificuldade com a prosperidade material. Pode ser que, por exemplo, você, mulher, tenha dificuldade de aceitar o próprio feminino. Sabe? Então, isso pode acontecer. A gente tem que analisar, então, qual o período. Qual o planeta que está dominando aquele período. E aí, a gente já vai saber, mais ou menos, já vai se programar para aquele ciclo. Não existe só o período, existe também o subperíodo, também o subperíodo e por aí vai. Então, são situações bastante específicas. Aí a Lohana está perguntando, como saber que um planeta está fraco? Quando está combusto, aspectado, debilitado? Debilitado, por exemplo. Quando ele está numa casa onde ele não fica muito bem. Quando ele recebe um aspecto de um planeta que é maléfico ou que é inimigo dele. Porque os planetas, eles são como personagens na astrologia védica. Eles têm energias diferentes. E aí tem os planetas que são amigos, tem os planetas que são inimigos. É uma fofocada só. Se vocês forem estudar mitologia, é muito interessante. E a gente marca um outro dia para conversar sobre isso, porque tem vários mitos interessantíssimos. Tem um mito, por exemplo, que fala sobre os nakshatras, o porquê dos nakshatras, mas isso é suspense, já para um outro momento. Tem o mito também de Rahu e Ketu, que na verdade, são os nodos lunares, são a cabeça e a cauda do dragão, como a gente chama aqui no Ocidente, ou cabeça e cauda da serpente. E a Amanda está perguntando, Vênus em Escorpião é debilitado? Não. Mas Vênus em Escorpião tem uma energia meio conflituosa, porque Escorpião é um signo que é regido por Marte. E Marte e Vênus são planetas que não combinam tão bem.
Marte é um planeta de fogo, é um planeta impulsivo, é um planeta passional, é um planeta agressivo, né? Um planeta de conflito. Vênus é um planeta que rege o elemento água. Então imagina, coloca água e fogo, né? Vênus é fresca, Vênus é pacífica. Então se você coloca Vênus num signo regido por Marte, Vênus fica aflita. Em que sentido? Por exemplo, um relacionamento, um relacionamento afetivo. Se a gente fala de amor, a gente fala de tranquilidade, de paz, de harmonia, né? Quem não quer viver um relacionamento com paz, com harmonia, com diálogo? Esse é o relacionamento que, assim, diríamos ideal, se é que ideal existe, né? Mas um relacionamento tocado por Marte é um relacionamento cheio de paixão, cheio de ciúme, cheio de impulsividade. É aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de aceitar a outra como ela é. É uma pessoa que rompe muito facilmente um relacionamento, depois quer voltar. E, sabe, uma pessoa que é muito impulsiva, que toma atitude sem pensar. E principalmente muito passional, né? E esse amor passional, ele pode trazer muito entusiasmo no início, mas depois ele fica, né? Ele exaure a gente, né? Ele exaure, ele tira o sono, né? Tudo isso. Quando um planeta está próximo, o Alã é outro também, fiel. Planetas estão próximos da cúspide, qual saber qual casa e qual rashi é signo, ele predomina. Tradicionalmente, na astrologia védica, independentemente de onde ele está, de onde o planeta está, se está no início, no meio, no fim, ele sempre estará naquela casa, naquele signo. Ainda que esteja no iniciozinho, ainda que esteja no finalzinho, tá, Alan? Não faz diferença, tá? Deixa eu continuar aqui nas perguntas. A Carol ainda. Como encarar os pontos a melhorar no mapa de forma mais positiva? Carol, tudo tem dois lados. Tudo. É muito comum, tá? O leigo que não estuda astrologia, quem não estuda astrologia, ou tá no iniciozinho do estudo, né? Quem não é meu aluno, porque isso eu começo a falar logo de cara, faz a pergunta. Eu sou de Escorpião, isso é bom ou ruim? Ou então, se a pessoa me pergunta, qual é meu ascendente? Aí eu falo, seu ascendente é Câncer. Isso é bom ou ruim? Não existe bom ou ruim. Isso é o que é, você é o que é. Não existe bom ou ruim na astrologia, tá? Até os clássicos, né? Aqueles indianos tradicionais mesmos, eles falam em planetas, quer dizer, a gente fala, né, em planetas maléficos e planetas benéficos. Mas não quer dizer que seja ruim. Quer dizer que que é uma energia nem sempre agradável. Vou dar um exemplo. A gente estava falando de Marte. Marte é um planeta que traz conflitos, que traz briga, que traz guerra, que traz agressividade. Essa é a parte desagradável. Quem é que quer brigar? Quem é que quer viver em guerra? Quem é que quer ter conflito? Né? A gente queria estar bem o tempo todo com todo mundo. Mas não é bem assim. Às vezes a gente precisa, sim, se impor. A gente precisa brigar. Por outro lado, então, essa é uma energia nem sempre agradável. Por isso que é chamado de maléfico. Mas tem um outro lado. Marte traz coragem, traz disciplina, traz a busca pela coisa certa, doa a quem doer. Isso é ruim aonde? Saturno é a mesma coisa, é considerado maléfico. Saturno, ele traz perdas, ele traz envelhecimento, ele traz dor, ele traz lentidão, ele traz obstáculos, traz doenças. Quem que quer ter isso, gente? Ninguém. Eu não quero ficar doente, eu não quero envelhecer, né? Eu não quero ficar pobre, eu não quero perder nada, eu não quero perder ninguém. Mas a gente, às vezes, precisa desse aprendizado para crescer e amadurecer, para a gente entender que isso aqui é apenas uma passagem, que a gente não pode ter tudo o tempo todo.
A gente vai ficando mais humilde, a gente vai ficando mais calejado. A gente começa a focar naquilo que realmente aquilo que realmente importa, né? Então, essa energia de Saturno é agradável? Não, não é agradável, mas é muito necessária, né? Então, tudo no mapa, tudo na astrologia tem dois lados, tudo nesse mundo tem dois lados. Então, Carol, uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é a aceitar aquilo que a gente está vendo. É a primeira coisa. Que tipo de lição que aquela situação vai trazer pra gente? Por que a gente está passando por aquilo? Isso a gente aprende com a astrologia, né? E aí, o que a gente faz com aquilo? Bom, deixa eu responder aqui uma pergunta da Emanuele, da Manu, que eu chamo carinhosamente de Manu, que ela fez também uma pergunta maravilhosa, assim, de quem já está estudando, tá? A Manu perguntou sobre o eclipse, os eclipses, né? Como é que se analisa os efeitos dos eclipses individualmente? Porque a gente fala muito de eclipse em geral, né? Mas individualmente, a partir do ascendente, da lua, a gente vê no mapa anual, como é que a gente vê isso? Bom, Manu, olha só. Normalmente, a gente vê a melhor forma, principalmente quem está começando a estudar astrologia, a melhor forma de você analisar um eclipse é a partir do ascendente. Porque a partir do ascendente, você vai ver em que casas que o eclipse vai pegar. Vai ter que signos que aquele eclipse vai pegar, né? E ali, a partir dali, você vai ver de que forma aquela energia vai impactar a sua vida. Se houver planetas ali, quais são as pessoas da sua vida que podem ser impactadas? Lembra que eu falei lá atrás que os planetas representam as pessoas? Ou, na sua vida, o que aquele eclipse pode desencadear? Um eclipse, ele normalmente traz mudanças, transformações, impactos, turbulências. Nem sempre é ruim, pode trazer alguma coisa, até uma questão até espiritual, tá? Então, por exemplo, um eclipse, se está acontecendo na sua casa 10, que é uma casa ligada a trabalho, a missão, tal, relacionada aquele eclipse, ele pode trazer alguma mudança no trabalho, pode trazer alguma mudança ali, alguma turbulência no seu trabalho, ou pode trazer uma vontade de você mudar, pode desencadear algum tipo de situação. Se houver planeta ali, mais ainda, tá? Então, principalmente, a partir da Lua, a gente pode ver também, a partir do Sol, a partir da Lua, mas para quem está começando a estudar, a minha sugestão é que seja a partir do ascendente, para ficar algo mais didático. Você vai estudando, vai analisando, e uma forma muito interessante de se estudar astrologia védica é analisando o mapa, fazendo análises de mapas. É muito legal. Inclusive, eu tô com vários projetos, eu falei para vocês. 2022 vai ser diferente. Tô com vários projetos. Um desses projetos é fazer pelo menos uma live, se eu conseguir por semana, ótimo, se não uma live quinzenal, com análise de mapa concreto. Para vocês verem como é que isso se verifica na prática. E como é que a gente pode buscar o equilíbrio em meio a tantos conflitos, a tantas dificuldades, sabe? E aí, deixa eu ver mais aqui, mais o que? O Tiago já é praticante da astrologia védica, ele está fazendo algumas perguntas e ele falou sobre o Panchanga. Tiago, eu não vou te responder aqui porque é uma pergunta muito, muito aprofundada, tá? De repente, numa outra live, a gente fala sobre Tithi, Panchanga, tudo que tem relação com calendário, pra gente eleger um evento específico, alguma coisa nesse sentido, tá?
Mas Panchanga tem relação com o calendário e a gente analisa principalmente a relação entre o Sol e a Lua, tá? E aí é uma coisa interessante também, porque a astrologia permite que a gente se planeje não apenas os ciclos da nossa vida, né, por conta desses dashas, desses períodos planetários, a gente planeja o que a gente pode fazer da nossa vida, como também a gente pode planejar eventos, né? Então, na Índia, por exemplo, é muito comum as pessoas planejarem, marcarem casamento com base no mapa, inaugurações com base na análise do calendário lunar e solar. Isso é muito, muito, muito interessante. E realmente existe uma energia aí que pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Mas isso é uma conversa, a gente vai ter muitas outras conversas aqui relacionadas a isso. Daqui a pouco o nosso tempo vai terminar, né? E aí, acho que eu respondi a todo mundo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. A Carol falou que Shani traz muita paciência. Shani é Saturno, né? Traz muita sabedoria. A Lohana falou que Saturno é o maléfico injustiçado. E é isso mesmo. Eles são maléficos injustiçados. A Cristina Rego está perguntando que semelhanças há nas astrologias ocidental e védica. Cristina, é muito curioso, né? A gente acaba tendo uma predileção por um sistema ou outro. Então, eu sempre deixo as pessoas muito à vontade. É claro, eu comecei estudando astrologia ocidental, né? Só que não fez sentido para mim e eu fui para a Védica e me encontrei na Védica. Mas isso é de cada pessoa. O curioso é que muitas das vezes a leitura é muito parecida. Então, existem algumas situações que são situações tão fortes na vida da pessoa, na personalidade da pessoa, que elas acabam acontecendo e sendo lidas nas duas astrologias. Tá? Mas eu prefiro falar das diferenças, porque as semelhanças, a própria pessoa, ao verificar o estudo do mapa, ela vai ter essa percepção melhor do que ninguém, né? Eu, particularmente, quando fui fazer o mapa astrológico há muitos anos com um astrólogo famoso e tudo mais, eu achei assim, caramba, cadê eu ali? Eu não me encontrei. Então, a impressão que eu tenho é que a precisão astronômica da astrologia védica, ela acaba refletindo também numa precisão de análise da personalidade da pessoa, sabe? Então, eu tenho essa percepção. E as pessoas que normalmente fazem o mapa védico ou que estudam astrologia védica, elas têm também essa mesma percepção. Bom, gente, me perdoem eu não consegui responder a todo mundo, mas nosso tempo está terminando. Acho que falta um minutinho. Então, eu não quero deixar essa live sem agradecer a todos. Adorei a presença de todos. Agradeço muitíssimo pelo apoio. Adorei tê-los aqui. Acho que foi uma conversa interessante. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou postar essa live depois no meu Instagram, para quem de repente não conseguiu assistir a tudo, ou para quem de repente quer assistir novamente, ou quer recomendar para outras pessoas conhecidas que se interessem pelo tema. Comenta depois, me fala o que vocês acharam, o que mais que vocês gostariam de ver tratados em futuras lives, porque isso aqui está só começando, né? Esse movimento de esclarecimento, propagação do conhecimento está só começando. Tá bom, meus queridos? Boa noite para vocês, obrigada pela presença, tudo de bom. E é isso aí, muitas bênçãos para todos, feliz ano novo, né?